Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança, toda quarta-feira, uma mensagem de esperança para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clica aí abaixo no botãozinho inscreva-se. Toque também no sininho para ativar as notificações, pois dessa forma, toda vez que entrar um vídeo novo no canal, você será avisado. Aproveite também, dê um joinha, dê um like. Com isso você vai estar nos ajudando a deixar os nossos vídeos mais evidentes no YouTube. E dessa forma, espalharemos mais uma mensagem de esperança. Eu quero começar o vídeo de hoje do Toque de Esperança lendo junto com vocês 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler só a primeira parte, só a parte A. Então, se você está aí com a sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha que versículo maravilhoso. Vou ler novamente. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Esse versículo, João quis retratar para nós, informar a nós uma realidade. Ele deixou aqui escrito uma realidade. Tanto é que ele termina essa primeira parte do versículo dizendo o que de fato somos. Isso é uma realidade. E o que eu acho mais incrível no cristianismo, o que eu acho mais incrível nessa história da humanidade, dessa realidade da humanidade, é que o Deus soberano, o Deus que com a sua palavra criou céus e terra, com a sua palavra criou todas as coisas, onde todo poder pertence a Ele. Esse Deus tremendo, misericordioso, cheio de amor, Ele é Pai. Ele é Pai. E nesse versículo ficou bem claro isso. Somos chamados de filhos de Deus. Imagina que temos um Pai todo-poderoso, temos um Pai todo misericordioso, temos um Pai cheio de bondade, cheio de amor. E esse Pai, que é Deus, Ele nos convida a ter um relacionamento como pai e filho. Como pai e filho. E é muito interessante quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, porque os seus discípulos pediram: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensina os discípulos, iniciando a oração da seguinte forma: Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Isso é maravilhoso, sabermos que esse Deus poderoso é Pai. E meditando nessa palavra, nesse versículo de João, de 1 João, capítulo 3, versículo 1, eu fiquei meditando nessa palavra e fiquei com um sentimento de paz, de tranquilidade, porque quando eu era pequeno, o meu pai me ensinava, o meu pai me transmitia segurança, o meu pai me protegia, o meu pai me corrigia, chamava a minha atenção. E é esse tipo de relacionamento que temos que ter com Deus, um relacionamento de pai e filho. Porque é isso que Ele espera de nós. Ele nos gerou, Ele nos criou, Ele nos fez, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece as nossas ações, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece tudo de forma detalhada sobre a nossa vida. Por isso que Ele tem essa característica
de pai. Porque pai é aquele que gerou, é aquele que criou, é aquele que cuida, é aquele que ensina, é aquele que protege, é aquele que nos corrige quando estamos errados. Porque um pai corrige o filho porque ele ama o filho. E eu separei aqui algumas coisas que é a função do pai e que o nosso Senhor exerce com uma maestria sobre as nossas vidas, sobre nós como filho. Primeira coisa, o pai, ele ensina. Ele ensina. Abra comigo em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 26. Profeta Isaías, capítulo 28, versículo 26. Diz assim: o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Olha que maravilhoso isso. O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Então, esse Deus, uma das funções que ele exerce na nossa vida como Deus, como Pai, é que ele nos ensina, nos instrui e nos ensina o caminho correto da vida. Veja que está em Marcos, capítulo 2, versículo 13, falando sobre esse Pai que ensina. Marcos, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se. E ele quem? Jesus, começou a ensiná-los. Então, que possamos ter a humildade, que possamos ter a necessidade de ser ensinados por Jesus, de ser ensinado por Deus, que é o nosso Pai. Que possamos ter esse relacionamento de aprendiz e de mestre. O mestre nos ensinando, como disse no livro de Isaías, ensinando o caminho que devemos percorrer. O Pai também tem a função de nos proteger. Então Deus nos protege. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 33, versículo 20. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 33, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele, o Senhor, é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então, ele como Pai, ele nos protege, ele nos guarda. Então, creia nisso, creia na proteção de Deus sobre a sua vida. Creia na proteção de um Pai que te ama, que quer ter você por perto, que lhe protege das ciladas da vida, lhe protege das investidas do maligno, te protege por completo. O Pai também corrige. Então, outra função desse Deus Pai é que ele nos corrige. Ele nos corrige não para nos punir, ele nos corrige para nos ensinar e para nos proteger. E principalmente ele nos corrige porque ele nos ama. O Pai corrige ao filho que ama. Abra comigo em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz esse versículo sobre o Pai que corrige. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Olha que versículo maravilhoso. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Então, se você está passando por uma correção de Deus, se Deus está te chamando a atenção, não faça isso, não vá por esse caminho, não pense nisso, não execute isso, saia disso, é porque Ele te ama. Pior é se Ele estivesse em silêncio, ou seja, se Ele não tivesse, vamos dizer assim, nem aí por você. Então, se Ele está chamando a sua atenção, como tem chamado a minha muitas vezes,
se Ele está chamando a sua atenção, se Ele está pedindo para você parar de fazer o que está fazendo, se Ele está pedindo para você seguir um outro caminho, não esse que você está seguindo, obedeça, porque Ele está fazendo isso para te ensinar, para te proteger, para te corrigir, porque Ele te ama. Entenda que Ele faz isso porque Ele nos considera como filho. Ele nos considera como filho. O Pai também, esse Deus Pai, Ele também nos sustenta. Eu lembro quando eu era pequeno que todo o meu sustento, o meu lanchinho da noite, o meu lanche do colégio quando eu ia para a escola, era o meu pai que providenciava. E quando eu estava lendo esse versículo e meditando nessa palavra e preparando esse toque de esperança, veio muito na minha mente essa lembrança de que quando eu saía da escola, para ir para a escola, minha mãe vinha com a lancheira, o lanchinho, para na hora do recreio, quando eu era pequenininho, tivesse ali um lanche para mim. E era o meu pai que providenciava sempre recursos para que isso pudesse acontecer. Então, um dos atributos de Deus como Pai, é que Ele é provedor. Provedor. Abra comigo em Salmos, capítulo 3, versículo 5. Salmos, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, se temos mais um dia que o Senhor nos dá como presente, como graça, como misericórdia, é porque até aqui Ele tem nos sustentado. Ele tem nos ajudado. E nesse momento de pandemia que estamos vivendo, é muito visível, muito extraordinário a provisão de Deus. Onde a economia deu uma recuada, onde os recursos, deram uma enxugada, o Senhor, como Pai, nos sustenta, nos provê todas as coisas. Então agradeça por isso, por ter um Pai provedor. Abra de novo o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, falando ainda sobre o sustento desse Pai amoroso, desse Deus amoroso. Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Então continue firme a sua caminhada, continue firme a fazer aquilo no qual Deus te propôs a fazer, com fé, sem medo, porque esse Deus que é Pai, Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça. Olha que tremendo isso. Todo o nosso sustento, tudo aquilo que necessitamos para que possamos continuar a nossa jornada, atravessar a nossa jornada, vem desse Pai que nos sustenta, que nos provê todas as coisas. E outra coisa que eu separei, a última da função de um pai, desse Deus que é Pai, é que o Pai ama. O Pai ama o seu filho. Ele ama de forma incondicional. Não tem como a gente medir o amor de um pai e de uma mãe, não é mesmo? Começa a fazer uma retrospectiva na sua vida e veja o que o seu pai fez por você. Veja o que sua mãe fez por você. E o mais incrível da palavra de Deus é que mesmo que o pai e a mãe não tenham feito nada, o Senhor, que é esse Pai tremendo, Ele faz
e continuará fazendo pela sua vida. Amém? Abra comigo em João capítulo 3, versículo 16, é um versículo muito conhecido de todos nós. João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova de amor de Deus para comigo, para com você, é que ele pegou o seu único filho e o entregou para que todo aquele que nele, no seu Filho Jesus, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que amor incrível, o amor de Deus é imensurável. Ele entregou o seu Filho para a morte. Jesus na cruz consumou essa entrega. E através de Jesus Cristo, desse amor, somos salvos. Não perecemos, fomos redimidos, fomos resgatados, porque temos um Pai celestial, temos um Pai que nos ama. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 136, versículo 1. Salmos, capítulo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Olha que tremendo é esse Pai que temos. Então, que possamos ter esse relacionamento entre pai e filho. Que possamos todos os dias estar com o nosso Pai, de conversar com o nosso Pai, de aprender do nosso Pai, porque Ele nos ama. Ele nos ensina, nos protege, nos corrige, nos sustenta e nos ama. Esse Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que é dono de tudo, que é poderoso, soberano, esse Deus nos ensina, nos protege, nos corrige, nos sustenta e nos ama. Então, sempre que for pensar em Deus, pense em Deus como Pai e procure ter um relacionamento com o Senhor. Não com medo, não por questões de troca, com interesse, não. Tenha um relacionamento com Deus como filho. Como diz o início do versículo que lemos nesse vídeo, que de fato somos. Isso é uma realidade, isso é concreto. Somos filhos de Deus. Se você entender isso, isso é tão libertador para a gente, porque a gente começa a entender que esse relacionamento não é mais um relacionamento pesado por medo, medo de ser consumido por esse Deus Todo-Poderoso. Não. O nosso relacionamento é um relacionamento entre pai e filho. Então, sinta esse abraço do Senhor. Sinta esse toque do Senhor na sua vida, desse Pai que te ama. Amém? Entenda que a paternidade de Deus é uma verdade na nossa vida. E essa verdade, quando a gente entende essa verdade, ela nos consola, nos conforta, nos encoraja e fortalece o nosso coração e a nossa mente. Então, quando entendemos a paternidade de Deus, quando entendemos essa verdade, somos consolados, confortados, encorajados e fortalecidos pelo Senhor. E a qualquer momento podemos estar diante desse Pai de forma tranquila, com o coração transbordando de alegria e de paz. Eu quero terminar o vídeo de hoje, o Toque de Esperança, com o seguinte versículo. Abra o livro de profeta Isaías, capítulo 43, vamos ler o versículo 1 e 2. É com ele que eu quero finalizar o Toque de Esperança de hoje. Isaías, capítulo 43,
versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção nesse versículo. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Olha que maravilhoso isso. É o seu Pai falando com você. Eu costumo ler esse versículo, esse capítulo 43, versículo 1 e 2, e onde tem o nome Jacó e Israel, eu coloco o meu nome. Então experimenta fazer isso. Vamos fazer isso colocando o nosso nome. Isaías 43, versículo 1 e 2 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Fernando, aquele que o formou, ó Fernando, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Então, no vídeo de hoje eu quis deixar essa mensagem, que temos um Deus que é Pai. Ele é Deus e Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele, sendo Criador, Ele nos ensina, nos protege, nos corrige, nos sustenta e nos ama. Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para você no Toque de Esperança. Amém? Então, até mais um Toque de Esperança na próxima quarta-feira. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, clique em se inscrever. Aproveite também e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a espalhar esperança. Amém? Que Deus te abençoe.